nessa videoaula nós vamos falar um pouco sobre viver pela fé. Alguns princípios que nós vamos pontuar aqui sobre o que seria viver pela fé. Espero que você seja ministrado, abençoado com esses princípios, ok? Vamos lá? Viver pela fé não se trata de heroísmo espiritual, nem deixar de trabalhar secularmente e esperar um sustento divino. Talvez a direção que Deus vai ter para a sua vida é que você seja uma bênção no seu trabalho, exercendo sua profissão. Viver pela fé é estar no centro da vontade de Deus. É quando não sou governado pelas circunstâncias e nem pela ansiedade, mas sim pela palavra liberada pelo próprio Deus. Viver pela fé é andar no tempo de Deus e não na minha sensação de urgência ou de necessidade. Então, viver pela fé é quando eu consigo distinguir aquilo que eu penso ser necessário e aquilo que Deus está direcionando a mim, a você, a fazermos. Viver pela fé não é não ter emoções, mas é não ser controlado por elas. Então, emoções fazem parte de nós, é normal ter emoções, enfim. Agora, eu não posso ser controlada por elas, eu não posso ser controlado pelas paixões do nosso sentimento, ok? Viver pela fé não é não ter mais emoções, mas é não ser dominado por elas. Então não quer dizer que nós não vamos ter a nossa emoção, não quer dizer que a gente não vai ter as situações a experimentar. A questão é a seguinte, é que elas não me dominam, é que elas não me controlam. E isso é viver pela fé. Então não quer dizer que você um dia não vai ter medo, a questão é que você não vai ser dominado por ele. A sua fé na palavra, a promessa de Deus é mais forte do que isso. Viver pela fé é crer quando a Bíblia diz que devo crer. É parar quando a Bíblia diz que devo parar. É ver o que a Bíblia diz que devo enxergar. Isso é fé. É ter a minha vida pautada pela palavra de Deus, pelo aquilo que Deus fala, e não pelo que as circunstâncias me mostram, sabe? Não pelo aquilo que a crise demonstra. Davi olhou para o gigante e não foi encará-lo baseado na sua força, baseado na circunstância, ele foi lá debaixo de uma palavra. Quem é você que ousa enfrentar os exércitos do Deus vivo? Então, isso que é viver pela fé, saber que Deus, Ele está sempre ali, pronto a operar, a trabalhar em nosso favor. Viver pela fé é quando a única motivação que rege o meu interior, né, é a teologia que vimos em João Batista, que diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Então, essa teologia, essa motivação é a única coisa que guia as minhas motivações, que guia os meus passos. Então, isso é viver pela fé, entender que quem tem que aparecer é Jesus, não sou eu, que quem tem que ser honrado é Jesus e não eu, que os aplausos, a glória pertencem a Cristo e não a mim. Então, quando nós somos capazes de discernir isso, a gente entendeu o nosso lugar nesse processo e Deus pode nos usar. Viver pela fé é acordar todos os dias com saudade do céu. Você tem saudade do céu, meu irmão? Será que você está vivendo a sua vida cristã tão firmado nas coisas deste mundo que você nem lembra mais do céu, não está nem esperando mais Jesus voltar? Viver pela fé é morrer para o mundo e o mundo morrer para você. Isso é viver pela fé. Nada mais no mundo te encanta, nada mais no mundo consegue atrair a sua atenção, porque o mundo morreu para você e você morreu para o mundo. Acabou. Não tem mais qualquer correlação entre nós e a cultura desse mundo. Isso é viver pela fé. Nós estamos na dimensão do reino de Deus. Viver pela fé é silenciar nossa inquietação, argumentação e autojustificação, sabe? E andar humildemente em direção à cruz. Então, chega de argumento, chega de justificativa, vamos para a cruz. Vai, perde, anda mais uma milha, peça perdão, sabe? Decida perder para poder ganhar. Vamos abandonar esse coração, sabe, desejoso de argumento, de justificativa, de ficar tentando colocar, sabe, remendo naquilo que não dá para ser remendado. A palavra do Senhor fala, não se coloca vinho novo em odres velhos. Então, esse odre tem que ser restaurado. Isso é viver pela fé, é deixar toda a argumentação
ir embora e nos sujeitar à vontade, e ir em direção à cruz, nos sujeitar à vontade do Pai. E viver pela fé não é uma opção, é a única forma de andar dos genuínos discípulos do Filho de Deus. Então, querido, viver pela fé não é uma opção de vida, não é uma opção dentro desse processo, não. É a nossa única escolha. É dessa forma que, de fato, vamos ter a nossa alma nutrida. É dessa forma que o nosso espírito vai estar, de fato, nutrido. Quando nós deixamos essa visão do Espírito, o governo do Espírito sobre as nossas vidas. E isso é oriundo, evidentemente, de uma vida de práticas espirituais. Então você precisa orar, você precisa ler a palavra, você precisa jejuar, e você precisa fazer isso de forma frequente, você precisa fazer isso de forma diária. Não adianta você orar e jejuar, orar e ler a Bíblia uma semana e passar 2 sem fazer isso. Não adianta. A oração que você fez ontem não serve para hoje mais. Aquilo que você meditou na palavra ontem não serve para hoje mais. Você precisa alimentar o seu espírito todos os dias, para que de fato a sua vida espiritual venha florescer, para que de fato nós venhamos viver uma vida de fato, como nós acabamos de falar, uma vida pelo Espírito. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz. Um abraço.